É uma satisfação, irmãos, podermos voltar a esta igreja. É uma igreja querida para nós. Como foi dito, a minha esposa trabalhou aqui por vários anos. A minha filha deu seus primeiros passos na educação adventista, vindo da escola de São Brás e aqui na escola da Cidade Nova. Foi falado também da FAAMA. O curso de pedagogia está se iniciando, pela graça de Deus, na segunda-feira. E já está no MEC, esperando a autorização, um novo curso, que é a administração financeira, alguma coisa assim, já para o ano que vem, além das pós-graduações que se está planejando se oferecer, então, ali na FAAMA. Uma outra boa notícia é que a FAAMA está concorrendo ao curso de medicina e possivelmente vai abrir o curso de medicina também. E seria, então, em uma extensão, um outro campus da FAAMA, mas na cidade de Castanhal. Tem todo um processo e este é um sonho da igreja. A divisão sul-americana gostaria que esse curso de medicina, nós não temos em uma instituição adventista no Brasil ainda, e a divisão deseja que seja no norte. E o governo brasileiro quer que mais instituições com medicina se multipliquem no norte, porque há uma carência na região norte. Então, é a cidade que se candidata. E aí a cidade de Castanhal está se candidatando a essa vaga e já houve então reuniões com a direção da FAAMA e a prefeitura de Castanhal. Existem outras instituições não adventistas que estão pleiteando também. Por isso, irmãos, devemos orar, porque cremos ser o plano de Deus que nós tenhamos esse curso aqui, e para que a igreja, os filhos da igreja possam ter a oportunidade de ter a sua educação numa instituição adventista e também servirmos a nossa comunidade. É por isso que nós estamos aqui, para ser uma bênção para a comunidade, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor e assim expandir o reino de Deus. E outras pessoas possam conhecer o Evangelho, quer seja através da teologia, da pregação da mensagem, quer seja através da educação, quer seja do ministério médico missionário. E assim que os cursos possam ir se multiplicando, para que possamos atender a demanda tanto da igreja quanto da sociedade que nos abriga. Não é verdade? Muito bem. Eu gostaria de convidá-los agora a que nós oremos novamente, então vamos abrir a palavra de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, aqui estamos na Tua presença gratos pelas Tuas bênçãos, a todos nós como igreja e como indivíduos. Viemos Te adorar esta manhã e, acima de tudo, como ponto central, viemos ouvir a Tua palavra que será aberta agora, Senhor. Que o Teu Espírito nos ensine, que as palavras não sejam minhas, mas sejam colocadas na minha boca por Ti, Senhor, a fim de que a Tua igreja seja edificada. Nós Te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título e o tema do sermão desta manhã foram escolhidos pela Missão para Amapá. A igreja na Missão para Amapá, a cada semana, a cada sábado, tem estudado uma doutrina, uma crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que isso veio em bom momento, porque tenho percebido que algumas famílias não estão conhecendo o suficiente como deveriam as nossas crenças fundamentais. As crenças que nos distinguem como adventistas do sétimo dia.
É importante, queridos irmãos, que nós voltemos à palavra de Deus e conheçamos o que a Bíblia ensina, porque temos a responsabilidade de levar o Evangelho eterno ao mundo, e este Evangelho eterno está aqui na palavra de Deus. Não podemos esquecer. Muito bem, e o tema desta semana chama-se 10 princípios de amor. 10 princípios de amor. E que fala sobre a lei de Deus. A lei de Deus. A guarda da lei de Deus e a obediência à lei de Deus e a pregação acerca da obediência da lei de Deus é característica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos adventistas porque cremos e pregamos a segunda vinda de Jesus, cremos que será muito breve. Nós realçamos o sétimo dia da semana, o sábado, que está dentro da lei de Deus e foi como que esquecido pelo resto da cristandade. Não é que o mandamento do sábado seja mais importante que os outros, não. Mas é como ele estava esquecido, veio o movimento adventista para relembrar à humanidade que nós temos uma responsabilidade para com a lei de Deus e para com o quarto mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus, acerca do sábado, será explorado na próxima semana. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o sábado, porque é um dos mandamentos. Nós vamos nos deter, nós vamos ter uma visão de todos os 10. Vamos fazer uma recapitulação. Então nós vamos entender cada princípio da lei de Deus. Nós vamos entender também qual é a nossa relação como cristãos adventistas do sétimo dia no tempo do fim, em relação com a lei de Deus, esses 10 mandamentos. Muito bem. Todo o universo criado por Deus, ele é regido por leis. São as leis naturais que mantêm o universo, que mantêm a natureza. Se eu soltar esta agenda aqui, por exemplo, ela vai para onde? Para cima ou para baixo? Tem certeza que vai para baixo? Tem ou não? Você tem certeza que vai? Não tem jeito de ir para cima. Por quê? Existe uma lei. Chama-se o quê? A lei da gravidade. Sabe que os cientistas não conseguem explicar plenamente a lei da gravidade até hoje? Mas sabe-se que é uma lei, ela está aí. Muito bem, existem outras leis que regulam o funcionamento do universo. A Via Láctea é uma galáxia, é onde nós estamos, esse pequenino planeta, minúsculo planeta na Via Láctea. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de extensão, de largura. Você já pensou o que é isso? 100 mil anos-luz significa que a luz viaja 100 mil anos. E sabe qual é a velocidade da luz? Não há nada conhecido que seja mais rápido que a luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. E viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a luz leva 100 mil anos de um lado até o outro da Via Láctea. E a Via Láctea é uma galáxiazinha dos bilhões ou trilhões que existem no universo visível. Existe muito mais. Estão preparando um novo telescópio e vão colocar em órbita que vai nos possibilitar ver muito mais além do que o telescópio Hubble tem nos mostrado. A grandeza do universo. Esse universo foi criado por Deus e Deus estabeleceu leis para regular este universo. Imagina se as leis naturais não existissem. Não poderia haver vida, não poderia haver ordem. Agora, se existem leis que regulam o mundo material, agora o mundo
moral. O mundo moral. Deus criou também seres vivos. Deus criou anjos. Deus criou o ser humano. E o Espírito de Profecia nos comenta que existem outros planetas com vida e nós não encontramos ainda nenhum. Isso não quer dizer que não existe, porque no universo, até pela própria mente humana, no próprio raciocínio humano, se deixarmos a Bíblia de lado, seria incompreensível que a vida surgisse somente nesse pequenino planeta aqui, toda a vastidão do universo estivesse vazia, sem vida. Então, há vida no universo e há muita vida, e essas vidas são regidas por leis. Você pode conceber uma sociedade sem lei? Por exemplo, se não houvesse leis de trânsito, como é que seria? Você sai daqui e vai até o centro de Belém, como é que seria? Se não houvesse uma lei que dissesse, olha, sinal vermelho é para parar, verde é para prosseguir, se você passar no vermelho, você vai ser multado. Se você ultrapassar a velocidade permitida, você vai ser multado. Estas leis servem para quê? Para prejudicar o cidadão? Você acha que essas leis servem para prejudicar o cidadão? Não. Servem para ordenar o convívio em sociedade. Existem leis, existem garantias individuais. O indivíduo, ele tem direitos, mas tem também responsabilidades. Precisa respeitar o direito do outro. Então, o direito tornou-se uma matéria ensinada nas universidades. E o direito precisa ser seguido para que haja ordem, para que a sociedade possa funcionar. Agora, Deus cria um imenso universo. O universo é infinito como Deus é. Imagine este universo sem leis morais, sem leis éticas, para ordenar o convívio destes seres inteligentes criados por Deus. Portanto, irmãos, na mente do adventista do sétimo dia, é inconcebível que a lei de Deus tenha sido abolida por Ele mesmo. Seria um contrassenso o que boa parte do mundo evangélico prega. E o Senhor aboliu sua própria lei na cruz do Calvário, porque a lei era prejudicial. Muito bem, vamos abrir a Bíblia, vamos abrir na lei de Deus e vamos ver se a lei de Deus é prejudicial. Nós vamos analisar então Êxodo capítulo 20, vamos passo a passo, porque em todas as igrejas da MPA, isto está sendo feito esta manhã. Então, vamos então passo a passo, capítulo 20 do Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então vem a primeira sentença do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Você sabe que, e você já ouviu falar que, a lei de Deus é dividida em duas partes, não é? A lei moral, esta é a lei moral de Deus, porque são mandamentos que falam sobre ética e que regulam o relacionamento do homem com o homem e do homem com Deus. Jesus, quando foi interpelado por seus oponentes, fariseus, e também pelos discípulos, e lhe foi perguntado qual é o maior dos mandamentos. Qual foi a resposta de Jesus? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Jesus citou 2 mandamentos. Muito bem. E por que Jesus citou 2 mandamentos? Esses 2 mandamentos, eles resumem, cada um resume uma tábua da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo, os outros 6 mandamentos. As 2 tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. A primeira tábua continha 4 mandamentos, a segunda tábua 6 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. São princípios que eles estão em forma resumida, mas eles abrangem muito mais do que se pensa, como nós vamos ver. O primeiro deles, não terás outros deuses diante de mim. Isso é fundamentado no aspecto de que Deus é o único Deus, não existe Deus além dele. Não existe outro Deus vivo, claro, existem outros deuses, mas que os homens fabricam esses deuses. Não existe um outro Deus, criador e mantenedor do universo. Deus é único. No texto que lemos para a apresentação aqui da Catarina, nós lemos que Deus disse: ouve, Senhor Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Então Deus é o único Deus, e por ser o único Deus e por ser o Criador, Ele é o único que merece adoração. Isso era plenamente conhecido pelos judeus. Tanto que eles não entenderam a pessoa de Jesus, e quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, e a expressão Filho de Deus, usada por Jesus, é uma expressão que tem um aspecto teológico muito importante. Quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, Ele está dizendo: eu sou divino, assim como o Pai é. E os judeus entenderam isso e pegaram em pedras para apedrejar a Jesus. E Jesus pergunta: ei, por que pecado vocês querem me apedrejar? A resposta foi: porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ora, Jesus, ele era Deus? Era ou não era? Isso é outro tema que será estudado aqui. Eu não sei se já foi. Deus, o estudo de Deus, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a Trindade. Inclusive a Trindade é um assunto muito discutido hoje em dia. É bíblico ou não é? Então vamos buscar os fundamentos bíblicos. Então Deus é o único Senhor, Ele é o único que merece adoração. Não terás outros deuses. Isso aqui tinha um sentido para os israelitas que viviam no meio de nações que eram idólatras, politeístas, adoravam ídolos. Muito bem, nós podemos incorrer no mesmo erro ou não? O que pode ser um Deus na minha vida? Tudo aquilo que toma o primeiro lugar na minha vida, o lugar que é de Deus, é um outro Deus. Então o meu Deus pode ser a minha esposa, o meu Deus pode ser a minha namorada, o meu Deus pode ser o dinheiro, mamon, que nós estudamos na semana passada, pode ser os bens materiais. Tudo aquilo que se coloca entre mim e Deus funciona como Deus para mim. Então, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Ele é o único Criador, Ele é o único resgatador. Foi Deus que veio atrás do homem para salvá-lo. Portanto, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus repete muitas vezes essa expressão aqui, eu sou o Senhor. E a expressão eu sou caracteriza o próprio nome pessoal de Deus. Eu sou. Indica a eternidade de Deus. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou. Então, Deus, Ele é o único Deus, o Criador, e Ele é vivo. Ele está aqui entre nós. Portanto, Deus diz que não devemos adorá-lo por meio de outro qualquer veículo, por imagens de escultura. Então, isso é negado pela lei de Deus, porque seria um contrassenso. Se Deus é vivo e se Ele está aqui, por que eu usaria uma imagem para adorá-lo? Muito bem. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, verso 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como é que nós podemos tomar o nome do Senhor em vão? Como? Isso aqui não significa simplesmente usar o nome do Senhor em conversas comuns, em conversas frívolas. É isso também. Quando de repente colocamos o nome de Deus numa conversa comum e de qualquer jeito, olha, os escribas que costumavam copiar o Antigo Testamento, eles usavam uma pena especial, uma pena de ouro especial só para escrever o nome de Deus. E eles levaram isso à literalidade, tanto que a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Chegaram a determinado extremo. Agora, é muito mais além do que isto. Jesus, no Sermão da Montanha, ele aprofunda mais o sentido da lei de Deus e dos 10 mandamentos. O nome de Deus tem a ver com o seu caráter. Quando eu me comporto mal, por exemplo, lá na minha faculdade, quando eu nego que sou um cristão adventista do sétimo dia, lá na minha faculdade, eu estou desonrando o nome de Deus, porque eu levo o nome de Deus, eu sou um cristão. O meu sobrenome é Oliveira, e Oliveira vem de quem? Vem do meu pai, é assim aqui no Brasil, não é? Oliveira vem do meu pai, então eu carrego o nome do meu pai. Então, o que eu faço ou deixo de fazer afeta a minha família, afeta a honra da minha família, afeta o nome do meu pai. Nós somos cristãos, aonde quer que nós estejamos, nós honramos ou desonramos o nome de Deus. Tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, tem a ver com o nosso dia a dia. Se nós estamos honrando a Deus onde quer que estejamos. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Talvez este seja o mandamento que mais nos caracteriza, né? Porque isso gera uma controvérsia dentro da cristandade. Isso vai ser detalhado um pouco mais no sábado que vem. Porque se eu perguntar dos 3 primeiros, foram abolidos esses 3 primeiros? Eu posso hoje ter outro Deus além do Deus único? Eu posso usar o nome de Deus em vão? Eu posso usar imagem de escultura para adorar ao Senhor? Não. Mas aí entra na questão do sábado. Devo eu continuar guardando o sábado ou não? Parece que alguns tentam
simplesmente retirar o sábado da lei de Deus, né? E na realidade tiraram. E, no catecismo, por exemplo, o quarto mandamento do sábado não existe. E foi então colocado guardar domingos e festas. É no catecismo, mas não na Bíblia. Na Bíblia. Na própria Bíblia usada por nossos irmãos católicos, está lá escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora é uma questão de autoridade. Para nós, adventistas do sétimo dia, a autoridade final é a Bíblia. Mas para nossos irmãos católicos, na teologia católica, a autoridade final não é a Bíblia. A autoridade final é a igreja. Então a igreja e seu líder máximo têm autoridade para mudar, para legislar. E por isso eles legislaram e trocaram o quarto mandamento. Mas na Bíblia, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Temos nós guardado o sábado como adventistas do sétimo dia? O que diz o mandamento? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, tudo que neles há. E ao sétimo dia o Senhor descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Ok? Muito bem. Temos nós seguido. Por que Deus estabeleceu o sábado? O sábado, queridos irmãos, é uma bênção tão grande na nossa vida. Isso vai ser explorado na semana que vem, mas eu queria adiantar alguma coisa aqui. O sábado, ele é ele foi nos dado para que nós possamos lembrar que Deus é o nosso Criador, que nós dependemos dEle, e que se nós tivermos fé, o Senhor vai continuar nos abençoando e nos mantendo. Ele não está dizendo, pare de trabalhar, que Deus vai te manter. Não é isso que o mandamento do sábado diz. O mandamento do sábado diz, trabalhe com afinco, mas no sétimo dia, você lembre que existe um Senhor. Buscai, pois, o Senhor teu Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade. Qual é a prioridade na tua vida? A prioridade na tua vida é adorar ao Senhor, é honrar ao Senhor. Você viu aqui no Provai e Vede, que decisão difícil, né? Eu tive que fazer na minha experiência de vida várias decisões difíceis em relação ao quarto mandamento. Quarto mandamento. Mas guardar o sábado é uma questão de fé, queridos irmãos. É uma questão de fé. Se nós confiamos em Deus, cremos que Deus existe e cremos que Ele é todo-poderoso, nós seremos fiéis ao seu mandamento. Se Ele diz, Ele então arca com as consequências. Não sou eu que vou arcar com as consequências. Agora, quando eu transgrido o mandamento de Deus, sou eu que arco com as consequências. Porque se eu quebro o mandamento, eu estou dizendo que eu quero ser o legislador. E aí eu arco com todas as consequências. Mas se eu sou fiel ao Senhor, as consequências são com Ele. Amém? Muito bem. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe que esse mandamento é tão importante quanto o anterior? E é um dos mais negligenciados hoje, no século 21. Honra a teu pai e a tua mãe. Pensa no teu pai e na tua mãe. Pensa no sacrifício que eles fizeram e têm feito por você.
Você tem honrado teu pai? Como é que se honra pai e mãe? Obedecendo, valorizando. Eu tenho feito vários casamentos. Eu tenho percebido, irmãos, que aqui no altar do casamento ocorre uma das coisas mais injustas que tenho visto na minha experiência como pastor. O novo casal se casa, quem casa quer casa, e está certo, não é? Forma um novo lar, e precisa formar um novo lar separado dos pais, para que possam desenvolver um relacionamento que seja saudável e tenha estrutura. Agora, o que acontece? Os pais ficam para trás, na maioria das vezes. Acabou. A minha responsabilidade agora só é com essa família que eu constituí. E aí, vão visitando os pais cada vez menos. As necessidades dos pais já não são mais supridas, porque agora você tem outra família. Será que estamos honrando nossos pais? Muitos pais deram a vida inteira por seus filhos e agora estão esquecidos. Alguns vão para asilos, serem cuidados por terceiros. Não tem ninguém que te ame mais como teu pai e tua mãe, humanamente falando. Você vai se casar, tua esposa, teu esposo vai amar você, espero, mas ninguém te ama mais do que teu pai e tua mãe. Então, é mandamento do Senhor. Paulo, quando comenta esse mandamento, ele diz, é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias. Isso não significa somente longevidade, isso significa prosperidade. Honrar pai e mãe significa também seguir os conselhos do pai e da mãe. Nunca vi um indivíduo que não segue o conselho de pai e mãe se dá bem na vida. É muito raro ser uma pessoa feliz na vida, bem estabelecida. Pode até acontecer porque a pessoa se arrepende, Deus é misericordioso e pode reconstruir a vida de uma pessoa, mas se você honrar teu pai e tua mãe, você vai evitar tanta coisa ruim na sua vida. Honra é mandamento do Senhor, assim como os outros. Honra teu pai e tua mãe. Próximo mandamento, numa única frase, sexto mandamento, não matarás. Não matarás. Esse mandamento aqui gera controvérsias, né? Porque ele não tem nenhuma qualificação. Ele diz simplesmente não matarás. E aqui alguém pode perguntar, mas pastor, existe algum momento em que eu posso matar e ser absolvido pelo Senhor? E aí os estudantes de ética cristã se debatem, inclusive sobre a questão da pena de morte. Tem o homem o direito, tem uma nação o direito de estabelecer a pena de morte diante do Senhor? Então não dá... os 10 mandamentos daria para mais de uma semana de oração, né? A gente tentar esgotar o significado de cada um deles aqui, simplesmente nos minutos que temos aqui, é impossível. Mas esse mandamento ele vai muito mais além. Devemos entender que a pena de morte ela existia em Israel, e quando Israel era uma teocracia. Então, Deus julgando, Deus pode dizer, olha, esse aqui, Deus é o doador da vida, Ele é o único que pode tirar a vida. Agora é complicado. Eu sei que um indivíduo que estupra e mata, eu humanamente falando, eu daria pena de morte para ele, né? Humanamente falando. Mas como é que Deus julga? Como é que Deus julga? Tenho eu autoridade para matar alguém hoje? E em legítima defesa? Posso eu matar em legítima defesa? Eu tive um professor de ética cristã, escreveu aquele livro
recebendo sua palavra. Está traduzido em português. Samuel Korateng Pimpim, um africano. E ele diz assim, olha, se o indivíduo apontar a arma para a sua cabeça, você pode matá-lo em legítima defesa? Sabe o que ele disse? Não, porque o mandamento diz não matarás. Mas por quê, pastor? Nem legítima defesa? Bom, se você mata, você está trazendo a justiça nas tuas próprias mãos, você não está confiando no Senhor. Mas se eu não matá-lo, ele vai me matar. Resposta: quem disse que ele vai te matar? Pode até acontecer, mas já aconteceu vários casos de a arma falhar. A pergunta é, estamos nós limitando o poder de Deus para salvar e para proteger seus filhos? Então, novamente nós voltamos a uma questão de fé. Obedecer aos mandamentos de Deus significa, é uma questão de fé. Confio eu que Deus é um Deus vivo e que Ele protege seus filhos. A vontade de Deus para Israel não era que Israel conquistasse a terra de Canaã com as suas próprias mãos. Vocês lembram com Gideão e os seus 300? Eram 300 mil adversários. E aí Gideão levantou quantos mil? Quantos mil soldados em Israel? 30 mil a princípio. Aí Deus disse o que para Gideão? Não, é muita gente. 30 mil contra 300 mil. Tinha só 10% do adversário. Deus disse, não é muita gente isso. Se eles vencerem a batalha, eles vão ficar arrogantes e pensar que foram eles mesmos que venceram. Aí Deus disse, faz o primeiro teste lá. No primeiro teste, Deus disse a Gideão, diz aí para o povo, quem tiver com medo, pode voltar para casa. Voltaram quantos? Não, voltaram 20 mil. 20 mil. Ficaram 10 mil. Deus olhou assim, é muito ainda. 10 mil contra 300 mil. Deus disse, é muito. Se esse povo vencer, vão crer que foi pela mão deles. Vão se orgulhar demais. Aí foi feito aquele teste do beber a água. Quantos ficaram? 300. Eu acho que Deus olhou e ainda pensou assim, é muito. Mas deixou Gideão aí com os 300. E o que os 300 fizeram para vencer? Pergunto eu. O que eles fizeram para vencer? Nada. Você já deve estar pensando, não, mas teve tempo que Deus mandou matar mesmo. Mandou. Agora, Deus é Deus, Deus sabe os porquês. Ele avisou porque que ele mandou matar os cananitas. Deus trabalhou com aquele povo por mais de 400 anos. Quando era para Abraão ir, Deus disse, não, ainda não, porque ainda não se esgotou o tempo desse povo. Então, quem sou eu para julgar a Deus? Eu sou julgado por Deus, agora não posso julgá-lo. Deus sabe. Agora, aí no caso de Gideão, Deus foi quem trouxe um terror sobre o acampamento do inimigo, e aí eles foram matando uns aos outros, e fugiram, e os 300 não precisaram fazer nada. Então, eu confio no Senhor. Quando Jesus disse, se alguém te der um tapa na cara, volta o outro lado, já vi muita gente interpretando esse texto e dizendo, não, mas isso aí não é literal. Claro, a intenção de Jesus não era que ficasse na literalidade. Mas eu quero vos dizer que é também literal. Jesus, quando foi ferido e esbofeteado, Jesus deu outro tapa na cara dos outros? Deu? Não. Então, Jesus, ele é nosso exemplo. Então, quando Jesus interpretou este verso, o que foi que ele disse? Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se irá contra seu irmão sem motivo, será sujeito a julgamento. Então, cuidado. É muito mais profundo do que simplesmente tirar a vida de alguém. Se eu ficar remoendo. Tem gente que não mata só porque não tem oportunidade. Mas se ficasse num deserto,
e a pessoa amarrada e ele com um revólver na mão, ninguém viu, tiraria a vida. Então Deus não julga somente a ação, Deus julga a intenção do coração. Então, o próximo, não adulterarás, é o próximo. Não adulterarás. Como Jesus interpreta esse mandamento? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Nós, como seres humanos, condenamos as ações, mas Deus vê o coração. Então, tem tantos que adulteram no coração e só Deus sabe. Não é? Só Deus sabe. Então, para que servem esses mandamentos? É para nosso prejuízo? Deus está nos privando de coisas que são úteis para nós? Não. Deus quer que nós evitemos desgraça, infelicidade, rompimento do lar, quebra do lar. Então, Deus nos orienta como adorá-lo da forma correta, como receber suas bênçãos na primeira tábua. E na segunda tábua, Ele nos orienta a como nos relacionarmos corretamente com o nosso próximo, começando com a nossa família, pai, mãe, esposa. Próximo mandamento, 8º, verso 15, não furtarás. Não furtarás. Não está qualificado aqui também não. Mas eu posso furtar coisas. Mas algo muito pior, eu posso furtar a honra de outra pessoa. O aluno que cola, por exemplo, está furtando, está enganando, não é? Então, eu aconselho você a estudar mais profundamente cada um destes preceitos. O próximo, não dirás falso testemunho. Isso aqui é a mentira, mas é especialmente o falso testemunho. Ser falsos no que diz respeito às pessoas que nos rodeiam. Falcianes e falcianos, né? É mandamento. Sabe que quando você está fazendo uma fofoquinha da sua amiga, do seu amigo, você está quebrando a lei de Deus? Quando você está dizendo aquilo que não foi verdade, aumentando algo, diminuindo algo a respeito da outra pessoa, porque você não gosta dela, está enfiando uma faca por trás. É tão importante quanto o mandamento do sábado, ou quanto o primeiro mandamento. Então, muito cuidado com aquilo que se diz. Pelas tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. Tiago reserva praticamente um capítulo de seu livro para falar, de sua carta, para falar sobre o poder da língua. A língua é uma espada de dois gumes. A língua mata pessoas. Existem pessoas que têm a sua vida totalmente destruída pelo que uma outra pessoa falou a respeito dela. Coisa mais difícil para a natureza humana é controlar a própria língua. Salomão diz assim: maior é aquele que domina a si mesmo do que o que domina uma cidade. E Tiago diz: aquele que controla a sua própria língua é senhor de si. Ele consegue controlar as outras coisas. Então, muito cuidado. Os pecados da língua são muitos. Podemos estar matando alguém pelas costas, pensando que ninguém vê, mas Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E o último mandamento diz:
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cobiça. Cobiça. No catecismo está dividido em dois, né? Porque arrancaram um. Na verdade, arrancaram o segundo mandamento. Arrancaram. Não existe no catecismo o mandamento imagens de escultura, né? Foi tirado. O quarto foi substituído por guardar domingos e festas, aí ficou faltando um. Aí, para se tornar 10, dividiram o 10º em 2. Mas o mandamento da cobiça é um só. Não cobiçar nada que pertença ao seu próximo. Nem a sua mulher. Deus é muito sábio para errar. Por que ele coloca novamente a questão da mulher e da cobiça neste mandamento? Porque ele sabe que é uma das forças mais fortes na natureza humana. Ele está dizendo mulher aqui, mas é para a mulher não cobiçar o homem da outra também, é a mesma coisa. E nada que pertença ao seu próximo. Esse 10º mandamento, ele atinge algo que é a raiz de todos os outros, as outras transgressões, que é a cobiça. E a cobiça está centralizada no eu quero para mim. Porque eu sou egoísta. E o egoísmo é aquele princípio totalmente oposto à natureza de Deus, que é amor. Porque Deus é amor e o amor centraliza no outro. Mas o egoísmo centraliza no self, no eu. Então eu quero para mim. Eu vi, achei bonito, eu quero para mim. Então, quando a gente começa a desejar e acariciar esse desejo, então o desejo se torna pecado. E se eu não cuidar para cortar esse desejo acariciado, ele vai acabar com a minha espiritualidade, vai acabar com a minha vida. Então, queridos irmãos, estes são os 10 princípios da lei do amor. Deus nos ama. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Só tem aqui, Deus deseja nos livrar de tudo que é ruim e deseja que vivamos tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom. A lei de Deus, a lei moral, permanece para sempre. Não foi abolido juntamente com as leis cerimoniais que apontavam para Cristo. Paulo diz em Romanos 7, verso 12, porque a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei mostra o que é pecado e o que não é. Paulo diz em Romanos 7:7, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então a lei nos aponta o que é pecado e o que não é. Sem a lei, onde não há lei, não há pecado, diz o apóstolo Paulo. Então se há pecado no mundo hoje, há ou não há? Então, se há pecado, a lei de Deus permanece. Porque como é que o Novo Testamento caracteriza pecado? Pecado é transgressão da lei. Então, as falsas interpretações que dizem que esta lei de Deus foi abolida, nós devemos rejeitá-las. A lei de Deus é uma lei de amor. Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar as nossas transgressões desta lei de Deus. Eu termino com a experiência, queridos irmãos, de Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma transgressora de que mandamento? Maria Madalena, o 7º mandamento, não adulterarás. E você conhece a história. Trouxeram-na pelos cabelos à presença de Jesus. Eu acho que ela já tinha até apanhado aí, não sei. Jogaram no chão e disseram, mestre, na nossa lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que tu dizes? Jesus baixou a cabeça. E eles continuaram insistindo. Jesus olhou para eles e disse, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Voltou a escrever no chão. Aí foi saindo um a um. No final só estava ele e a mulher. Jesus olhou em seus olhos
e disse: onde estão os teus acusadores? Ela responde: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Entenderam, irmãos? Quando nós encontramos a Jesus Cristo, não é a lei que é abolida, os nossos pecados são abolidos. E aí ele diz: vai, agora vive uma vida de obediência à lei santa do Senhor. Conseguimos fazer isso em nossa própria força? Não. Aí é que o Senhor diz: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá poder. Mas como nós somos livres, temos livre arbítrio para escolher obedecer ou não a Deus, o Espírito Santo só vem a nós, só nos dá poder se nós quisermos, estivermos em contato com o Senhor diariamente, como estudamos na lição da escola sabatina. Amém? Quantos acham bonitos os princípios da lei do amor de Deus, os 10 mandamentos? Levanta a mão. É fácil obedecer esses 10 mandamentos? Não, porque a nossa natureza vai contra a nossa natureza pecaminosa. Mas em Cristo há poder, no Espírito Santo há poder. Eu pergunto esta manhã: quantos de vocês querem ser fiéis a Deus e aos seus mandamentos? Levanta a mão. Querer é uma coisa, fazer depende de uma decisão, certo? O Espírito Santo está à nossa disposição, é Ele que nos habilita a obedecer ao Senhor. Você quer? Agora a minha pergunta é: você decide, ainda que você tenha transgredido no passado a lei de Deus, qualquer um dos mandamentos, e Tiago diz: quem quebra um, quebra todos, certo? Então, quantos dos irmãos e dos amigos aqui presentes decidem ser fiéis a Deus, guardando os seus mandamentos? Salomão termina o livro de Eclesiastes dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Não é justificação pelas obras, irmão. Celebramos este ano 500 anos da Reforma e sabemos que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Amém? Mas isso significa que eu sou justificado para desobediência? Não. Paulo diz: que faremos, irmãos? Porque a graça é abundante, nós vamos agora continuar a pecar? Não, de forma nenhuma. Vamos ser fiéis ao Senhor, porque fidelidade é produto da fé. Quantos dos irmãos decidem ser fiéis ao Senhor Jesus em todos os seus mandamentos? Eu gostaria que você ficasse em pé agora, na sua decisão pessoal, enquanto nós cantamos o hino final que será anunciado. Depois dessa tão grandiosa mensagem, que com certeza será muito boa para a nossa vida espiritual, nós vamos encerrar o culto desta manhã cantando o hino número 301, Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala
calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que alegria sem par, que prazer singular, tem o crente zeloso e leal. A Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, que consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Você receberá à porta ao sair, então, as lições desta semana a respeito deste tema, para que você possa compartilhar, então, com seus vizinhos ou com aquelas pessoas com as quais você está estudando a Bíblia. Vamos então orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa lei, a lei do amor, que nos ensina a te colocar em primeiro lugar e também colocar o nosso próximo antes de nós mesmos. Ajude-nos, ó Deus, a combater esse nosso problema, que é o eu, que é o egoísmo. Ajude-nos, através do Espírito Santo em nosso coração. Dá-nos poder, ó Deus. Queremos ser fiéis, queremos te obedecer, mas muitas vezes não encontramos forças. Queremos que, através do teu Espírito, o Senhor nos levante, nos dê poder para enfrentar todas as tentações e provas que enfrentamos no dia a dia. Nos despede agora, Senhor, na tua santa paz. Continua nos dando um sábado feliz e abençoado. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.